Você já parou para pensar na ideia de que os despojos da vida vão para os que assumem riscos? Se você parar para pensar um pouco sobre isso, acho que você chegará à mesma conclusão que cheguei. Uma pesquisa indicou que 98% dos homens do país estão procurando segurança em seu trabalho. Ou seja, eles estão interessados principalmente em se perder nas vísceras quentes e nutritivas de alguma grande corporação, o que é bom. Não estou criticando, estou apenas comentando sobre isso. Mas estes não são, como regra, os tomadores de risco. Eles são mais do tipo que não assumem riscos. E embora possam ter carreiras boas e bem-sucedidas durante toda a vida profissional, as chances de ganhar o grande prêmio são remotas. Agora, a razão pela qual digo isso é porque esse tipo de vida, como regra, não encoraja um homem a fazer muito mais do que ele tem que fazer. E ele geralmente gasta seu tempo livre, que chega a algo como 72 horas por semana, quando ele não está trabalhando nem dormindo, em atividades que não foram calculadas para ajudá-lo a progredir no mundo. Agora, o homem que arrisca seu tempo livre, seja escrevendo um livro, pintando quadros, criando invenções, continuando buscando conhecimento educacional, é geralmente aquele que irá progredir acima de seus companheiros. Mas o homem que arrisca todo o seu tempo em uma meta que deseja alcançar, em um sonho em seu coração, que aposta seu sustento e o sustento de sua família em seus próprios cérebros e no uso adequado de seu tempo, aquele que enfrenta o mundo sozinho. Aqui está o tomador de riscos, para quem os despojos geralmente serão acumulados. Agora, não estou falando sobre o sonhador pouco prático e observador de estrelas. Estou falando sobre o homem de ação, que segue em frente e levanta a poeira do mundo. Ele pode receber uma enorme cachoeira de críticas e ser ridicularizado por amigos e parentes de tendência mais conservadora. Mas geralmente ele tem êxito se prossegue com a iniciativa e acaba ganhando a admiração dos outros, para não dizer inveja, antes que ele conclua seu projeto. Sabe, um dos maiores fatores a seu favor é o tamanho do grupo ao qual ele pertence. De acordo com os números mais confiáveis possíveis que eu pude encontrar, esse tomador de risco pertence a apenas cerca de 2% da população. E, como ele geralmente está trabalhando em uma ideia que, de alguma forma, servirá à maioria de 98%, a balança pende bastante favorável para o seu lado. Além disso, um homem por conta própria tem que pensar. Ele deve dedicar a maior parte de seus dias pensando. Inversamente, o homem com um bom emprego estável, que está familiarizado com seu trabalho e tudo aquilo que o cerca, pode passar muito bem no dia a dia sem ter nenhum pensamento criativo. E, como eu disse, temos uma tendência a não fazermos mais do que precisamos. Qualquer um que passa boa parte do tempo pensando vai ter uma boa ideia de vez em quando. A lei da maioria está definitivamente do seu lado. E se você pensar nisso por um instante, você notará que ele só precisa de algumas, talvez apenas uma ideia realmente boa para torná-lo grande. Agora, quanto mais você pensa sobre isso e quanto mais você analisa isso, mais isso faz você pensar que o que parece ser um tomador de riscos não é realmente um tomador de riscos tão grandes como você imaginava. As cartas estão muito bem empilhadas para ele, de vários pontos de vista importantes. Mas, como eu disse no começo, os despojos definitivamente vão para os que correm riscos. A vida é cheia de contradições ocultas. Uma delas é que o homem que pensa que está agindo de forma segura realmente não está. E o homem que parece estar correndo os maiores riscos, considerando a lei da maioria, está agindo com mais segurança. As pessoas que se dão bem no mundo sendo criativas e estando dispostas a assumir riscos calculados são as pessoas que conseguem superar o medo das risadas. Sempre que você tenta qualquer coisa em que você corre o risco de fracassar, você corre o risco de as pessoas rirem de você. Um professor universitário trabalhou por muitos anos em uma invenção. Ele percorreu toda a Nova Inglaterra tentando atrair capital para seu dispositivo que era capaz de fazer a voz humana viajar por um fio. As pessoas riram dele. Era, é claro, uma ideia absolutamente idiota, eles disseram. Supor que a voz humana poderia ser transportada por um fio e ouvida a qualquer milha, ou mesmo por uma única milha. Mas nosso velho amigo e benfeitor Alexander Graham Bell não poderia ser ridicularizado para sempre. E toda vez que atendemos o telefone, saudamos o homem que permaneceu no curso apesar das risadas. Milhões de pessoas rindo em escárnio não poderiam nos machucar nem um pouco fisicamente,
Mas nós ficamos aterrorizados com isso. Homens e mulheres que podem se provar heróis em grandes crises tremem diante dessa aprovação. É uma estranha peculiaridade da natureza humana que provavelmente desenvolvemos quando crianças. Nos custa caro. Mudou a história do mundo. Às vezes o preço de uma risada significa o bater de uma porta de fama e fortuna, ou até a imortalidade. Elias Howe inventou a máquina de costura, mas ela quase enferrujou antes que as mulheres americanas parassem de rir dela e pudessem ser persuadidas a usá-la. Com a costura sendo feita tão rapidamente, elas discutiram o que elas fariam com todo o seu tempo livre. Assim, um biógrafo pinta um trágico quadro. O homem que fez mais do que qualquer outro para iluminar o trabalho das mulheres se vê forçado a pedir um terno emprestado em uma ocasião de aparição pública. Os homens são tão ruins quanto as mulheres quando se trata de resistir a novas ideias. A máquina de escrever foi um sucesso comprovado por anos, antes que os homens de negócios pudessem ser persuadidos a comprá-la. Como alguém poderia ter cartas para escrever? Eles argumentaram para justificar o investimento de $100 em uma máquina de escrever. Apenas quando a Remington vendeu os direitos de patente para a empresa de telégrafo e 2 grupos de vendedores competiram, a resistência foi finalmente quebrada. A xerografia enfrentou o mesmo tipo de problema quando foi introduzida pela primeira vez, e outras invenções tiveram batalhas semelhantes. Aqui está um trecho de um caderno de Robert Fulton, que inventou o navio a vapor e que revolucionou a navegação a vapor nos oceanos do mundo. Ele escreveu: "Como eu tinha, na ocasião, o costume diário de passar pelo estaleiro onde meu barco estava em andamento, muitas vezes naveguei perto de grupos de estranhos e ouvi vários comentários sobre o objetivo deste novo veículo. A linguagem era uniformemente a de escárnio, zombaria ou ridicularização. A risada alta muitas vezes ressoava às minhas custas. O peito seco, os sábios cálculos de perdas ou gastos. O repetido deboche da loucura de Fulton. Nunca houve sequer uma única observação encorajadora, uma esperança brilhante, um desejo caloroso passou pelo meu caminho. Nunca houve sequer uma única observação encorajadora, nenhuma esperança brilhante, nenhum desejo caloroso cruzou meu caminho. E isso é o que você pode esperar quando tenta algo novo. Emerson certa vez comentou que ninguém jamais fica doente sem que haja esperança de que essa pessoa morra. E essa mesma perversidade e inveja embutida levam as pessoas a pensar ou esperar que qualquer nova ideia ou plano que vá contra o princípio pré-estabelecido irá falhar. Falando de Emerson, ele também escreveu: Pitágoras foi mal interpretado, Sócrates, Jesus, Lutero, Copérnico, Galileu, Newton e todos os puros e sábios espíritos que já encarnaram para ser grandes foram mal interpretados. Temos a tendência a esquecer que as maiores pessoas, os maiores escritores, os maiores professores estavam, em sua maioria, em desacordo violento com sua época e com a maneira como as coisas estavam sendo feitas. Parece que nos tornamos tão acomodados em nossa aceitação de qualquer coisa que deixamos de fazer qualquer coisa de forma pessoal sobre o que vemos a respeito disso. Norman Cousins escreveu que o maior problema de todos os anos vindouros não será apenas o desperdício de recursos físicos, mas o desperdício de recursos humanos. O que constitui o fracasso? O que uma pessoa tem que fazer ou não fazer para fracassar? Herman Melville morreu em 1891. Ele escreveu o livro Moby Dick, o épico baleeiro, com seu tremendo conceito metafísico do mal, aos 30 anos de idade. O livro foi publicado em 1851, vendeu algumas cópias e logo foi esquecido, exceto pelo seleto grupo de conhecedores da escrita criativa. Melville viveu 40 anos além da publicação de Moby Dick. Ele considerou a si mesmo e a seu livro um fracasso. E do ponto de vista de publicação, Melville estava certo. Sua série de romances Billy Budd permaneceram inéditos por 40 anos após a sua morte. E, como Moby Dick, desde então se tornou um clássico literário. Atualmente, as vendas das obras de Melville atingiram os milhões. Mas não há compensação retroativa para a alma perturbada do autor. Então, o que é fracasso? O fracasso não chega a uma pessoa porque ele não é reconhecido pelas multidões durante ou após a sua vida. O nosso fracasso ou sucesso não tem nada a ver com as opiniões dos outros. Tem apenas a ver com a nossa própria opinião sobre nós mesmos e sobre o que estamos fazendo.
A única pessoa que poderia ser chamada de fracassada é aquela pessoa que não tenta ter sucesso em nada. O sucesso, no que diz respeito a uma pessoa, não reside na realização. Consiste no esforço, na busca, na tentativa. Qualquer pessoa que decide sobre um curso de ação que considera digno dele e se propõe a realizar essa meta é um sucesso mais cedo ou mais tarde. Portanto, o fracasso não consiste em não conseguir atingir nossos objetivos, mas em não estabelecê-los. O fracasso consiste em não tentar. E certamente Melville, e todos os outros que não são reconhecidos até muito depois de sua morte, tiveram sucesso durante suas vidas pelo fato de terem se esforçado durante toda a sua vida e dado ao seu trabalho o melhor que havia neles. E para cada Melville que conhecemos, há milhões de homens e mulheres igualmente bem-sucedidos dos quais nunca ouviremos falar. Pessoas que não escreveram livros ou tentaram salvar o mundo, mas que, à sua maneira tranquila, em seus próprios lugares, deram o que julgaram ser o melhor que havia neles. No fundo, Melville deve ter percebido que quando ele terminou a última página de Moby Dick, ele não fracassou. Assim como cada um de nós sabe o quanto ele doou de si mesmo no que ele escolheu fazer. Pessoas que jogam com muita segurança correm os maiores riscos. Você sabia disso? A longo prazo, os tomadores de risco inteligentes desenvolveram uma maior segurança. É a pessoa sábia que aprende a importância de correr riscos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o psicólogo E. Paul Torrance fez um estudo sobre ases dos Estados Unidos voando no Pacífico Teatro de Operações. Ele relatou que a característica mais inteligente do ás era a sua capacidade de assumir riscos. Ao longo de sua vida, ele continuou testando os limites de suas habilidades. E as histórias de vida desses homens mostraram que eram altamente resistentes a acidentes. E em combate sofreram menos baixas do que os pilotos que estavam inclinados a optar pelo seguro. O Dr. Torrance disse: "Viver por si só é um negócio arriscado. Se gastássemos metade do tempo aprendendo como assumir riscos ao invés de evitá-los, não teríamos tanto a temer na vida. Em todas as esferas da vida, as pessoas mais bem-sucedidas são as que correm riscos. Agora, com isso, quero dizer que elas arriscam acreditar em suas próprias ideias, atacando seus próprios objetivos, defendendo aquilo que elas acreditam estar certo. Elas correm o risco de serem diferentes quando acreditam em algo. Agora, isso tende a tornar as coisas um pouco mais difíceis por um tempo, mas aqueles que assumem riscos quase sempre terminam no comando do jogo. Os corredores de risco percebem que não há nada de errado com uma falha ocasional. Aquele que joga em segurança parece pensar que o fracasso significa o fim do mundo. Os corredores de risco não são imprudentes. Voltando aos ases da Segunda Guerra Mundial por um momento, descobriu-se que esses homens eram muito exigentes com seus aviões, com seu armamento e equipamento. Eles eram meticulosos na preparação, altamente disciplinados em seguir as instruções e o que haviam aprendido. Mas ao se depararem com o inimigo, eles imediatamente assumiam o comando e iam para cima em ofensiva. A melhor defesa geralmente é um bom ataque. A melhor postura defensiva no futebol americano é atacar o quarterback. Quando uma tempestade surge, navios se posicionam à frente para abrir caminho no mar. A menos que estejam protegidos no porto, suas âncoras podem ser arrastadas indo parar na praia ou no quebra-mar. Então o que parece ser uma tomada de decisão arriscada é muitas vezes o caminho mais inteligente a seguir. Leva à segurança, enquanto o que parece ser o curso de ação mais seguro pode levar ao desastre ou simplesmente a lugar nenhum. Uma jovem cujo relacionamento amoroso havia acabado disse à sua mãe que ela nunca mais se permitiria se apaixonar novamente. "Você só se machucaria com isso", a mãe respondeu. "E se você não se apaixonar", disse a mãe, "você não viverá." Esse é mais um daqueles riscos que a pessoa bem-sucedida está disposta a correr. Todos correm riscos. Riscos consideráveis todos os dias de sua vida. Riscos que considera garantidos, ou que nem mesmo esteja ciente. Mas quando surge uma situação incomum que envolve correr riscos, como você decide se deve ou não prosseguir? Quando surge uma situação que envolve riscos e você não sabe se deve prosseguir ou se deve recuar, reavalie seus objetivos. O que você está tentando realizar? No que você está trabalhando para conquistar? Ao correr esse risco, isso ajudará a obter o sucesso necessário para atingir seus objetivos?
Não há nada que algumas pessoas gostem mais de fazer do que dar conselhos. Infelizmente, muitos conselhos que são oferecidos teriam que ser classificados como informação inútil. Se eu tivesse que escolher um vencedor no departamento de informações inúteis, provavelmente seria o conselho que diz respeito a observar antes de pular. É uma boa recomendação para nadadores e saltadores, mas no que diz respeito à vida, é impossível fazer isso. Podemos olhar para trás. Podemos ver os resultados de nossas ações passadas e aprender com elas, mas não podemos olhar para o futuro. Na vida, podemos adivinhar ou tentar prever o que o futuro nos reserva, mas realmente não podemos olhar antes de pular. Como resultado disso, a maioria das pessoas simplesmente não pula. Mas é um fato maravilhoso e pouco conhecido que para aqueles que se atrevem a tentar um novo e aparentemente difícil salto, os resultados são surpreendentemente bem-sucedidos e gratificantes. Agora, isso é algo que precisa ser explicado com um pouco mais de detalhes. O salto que damos deve estar de acordo com 2 critérios importantes. 1. Deve ser em direção a algo que queremos de todo o coração. E 2. Deve estar em um campo em que temos um bom histórico de experiência ou pelo menos em uma área relacionada à nossa experiência anterior. Deixe-me dar alguns exemplos. Lindbergh deu um grande salto quando ele voou sem parar através do Atlântico. Ele foi o primeiro a fazê-lo, mas ele já tinha anos de experiência de voo, incluindo voar em todos os tipos de variações climáticas, praticamente sem navegação. Ele não podia ver no futuro se ele estava mais próximo do sucesso ou fracasso. Em caso de fracasso, isso provavelmente acarretaria em sua morte. Mas ele estava bem preparado para o salto, e isso o tornou rico e famoso. Colombo fez a mesma coisa. Ele queria fazer algo que nunca havia tentado antes. Ele acreditava que poderia ser feito e ele queria ser um marinheiro navegador altamente qualificado. E ele tinha os melhores navios disponíveis para a viagem. Todo o progresso humano é o resultado desse tipo de coisa. E em uma escala muito menor, o mesmo princípio pode ser aplicado às nossas vidas. Se houver algo que você queira muito fazer, se você souber que isso é certo e se você estiver preparado para tentar, as chances são excelentes de você obter um sucesso surpreendente. E depois de dar o grande salto, você provavelmente se perguntará por que esperou tanto. É claro que sempre há o risco de fracasso. Lindbergh poderia ter sido morto. A pequena frota de Colombo poderia ter sofrido um desastre. Einstein poderia estar errado. Washington poderia ter sido derrotado e enforcado junto com todos os signatários da Declaração de Independência pelos britânicos. Mas o fato é que eles não foram. Isso nos traz à mente novamente a grande reflexão citada por Tucídides em seu discurso fúnebre para Péricles. O segredo da felicidade é a liberdade. E o segredo da liberdade, coragem. Você nunca será eleito a menos que se exponha à derrota. Você nunca chegará à segunda base se tentar manter um pé na primeira. Você nunca alcançará o sonho em seu coração a menos que dê o grande salto e esteja disposto a arriscar tudo, mesmo que fracasse na tentativa. Se for o certo para você e você se preparou da melhor maneira possível para a tentativa, as probabilidades de que você tenha sucesso são excelentes. Como Lincoln colocou, tenhamos fé que o certo faz o poder. E nessa fé, vamos até o fim ousar cumprir nosso dever como nós entendemos. Não, você não pode olhar antes de pular, mas você pode pular. A doutora Joyce Brothers tem alguns bons conselhos para os medrosos. Ela aponta que todos estão familiarizados com o medo. O medo normal nos protege e fornece um sinal de alerta indicando a presença de perigo. Uma pessoa totalmente sem medo provavelmente não é muito inteligente e pode esperar uma vida muito curta. Mas quando o medo é inapropriado, pode impedir o progresso e o sucesso, pode destruir o amor, criar fracasso no trabalho e interferir em nossa capacidade de nos relacionarmos bem com os outros. Inovação e criatividade envolvem riscos. A doutora Brothers continua dizendo: a pessoa que tem medo de arriscar, que tem medo do fracasso, na verdade, está atrapalhando o seu progresso. De fato, uma pessoa emocionalmente saudável precisa de desafios na vida. Estudos mostram que as pessoas que são cautelosas ao extremo, que têm medo de correr riscos, mesmo quando as probabilidades estão a seu favor, tendem a ter medo da própria vida, o que obviamente também é uma aposta. Essas pessoas provavelmente não terão sucesso nos negócios ou em qualquer outra coisa.
A doutora Brothers sugere que essas pessoas pratiquem o fracasso. Como seria libertador para uma pessoa comum poder entrar em uma sala, tropeçar em uma cesta de lixo, fazer todas as pessoas no escritório rirem e então poder rir com elas? Na verdade, a doutora Brothers sugere que as pessoas medrosas façam essas coisas deliberadamente para descobrir que uma falha ocasional não é uma desgraça, mas sim uma parte perfeitamente normal da vida. Eu lembro quando eu estava começando no rádio, eu consegui fazer parte do Sky King, um famoso programa de rádio infantil com esse nome. E muitas vezes me pediam para fazer aparições públicas para crianças em idade escolar. Um dia voei até Michigan para cumprimentar e dar autógrafos para várias centenas de crianças autorizadas a sair da escola para o evento. Eu voei para lá em um pequeno avião de 2 lugares. Eu estava vestido com minha fantasia de cowboy, com direito ao chapéu, as botas de cowboy, cinturão da arma e tudo mais. Enquanto tentava sair da cabine do avião em meu traje incomum, ao mesmo tempo que as centenas de crianças observavam e esperavam por perto, eu prendi meu calcanhar no cockpit da cabine e caí de corpo inteiro na asa. Então rolei lentamente da borda traseira da asa até o chão. Minhas armas caíram, meu chapéu voou longe e um silêncio mortal caiu sobre as crianças. Lá estava o herói delas, esparramado na grama. Ele não conseguia nem sair de um avião. Bem, peguei minhas armas, coloquei meu chapéu de volta e, com um sorriso tímido de orelha a orelha, caminhei até as crianças que esperavam. Todos nós rimos muito a respeito disso. Eu assinei os autógrafos e tudo correu surpreendentemente bem. E enquanto eu voava de volta para Chicago, pensei, quantas vezes as crianças caem e que elas poderiam facilmente simpatizar comigo. Não perca seu senso de humor e lembre-se de que, embora possam rir, as pessoas são mais gentis e tolerantes do que geralmente lhe damos crédito. Riscos e tropeços são parte da vida. Portanto, eventualmente isso não é fracassar ao pensarmos dessa maneira.